Isso. Só me avisa quando tiver na notícia, por gentileza. No teu WhatsApp. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, Joana, tudo certo? Aqui já começou. Isso. Começou a gravação. Bom, gente, vamos lá então. Sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula de Método de Direito Penal. Eu sou a Sara Reis, estou no segundo ano do curso de Direito. Também sou técnica em serviço jurídico e hoje nós iremos falar sobre crime préter doloso na nossa monitoria. Dando uma visão geral sobre o crime préter doloso, ele é um crime que será agravado pelo resultado. Como isso? Vou cometer um crime que a minha ação é dolosa e em decorrência de alguma coisa, o resultado ele vai ser culposo, um qual eu não esperava. Vamos ao nosso sumário. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o que é crime préter doloso, vamos ver o conceito, tudo que engloba isso, e, em seguida, identificar em uma notícia de um crime se ele é préter doloso ou não. E logo após, iremos fazer umas questões, pelo menos, sobre isso, para ver se nós fixamos na cabeça. E, por fim, concluir de uma forma que nós não vamos esquecer mais sobre o que configura o crime préter doloso. Partindo para a próxima, aqueles que estiverem acompanhando pelo aplicativo ou pelo Instagram, fiquem à vontade para poder fazer perguntas. Tá? E assim como que possível, vão responder. Para quem estiver no aplicativo, peço que abram o microfone, porque eu não consigo enxergar o chat, né? Nem ver as reações, porque eu estou na tela cheia, ok? Bom, vamos lá. Antes de darmos início ao crime préter doloso, nós precisamos saber com convicção qual a diferença de dolo e culpa, porque assim como eu citei no começo da aula, eu vou falar muito sobre isso ao decorrer dos próximos slides. Então, para que a gente possa entender, tem que saber a diferença de dolo e culpa. Dando uma visão geral sobre isso, sem entrar em dolo eventual e culpa consciente, inconsciente e tudo mais, vamos colocar na cabeça que dolo é aquele crime que nós vamos cometer com a intenção de fazer aquela determinada conduta. Então, vamos lá. Crime doloso. O agente teve a intenção de cometer aquele crime. Agora, quando se trata de crime culposo, o agente ele não tinha a intenção de cometer aquela conduta, mas em decorrência de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, houve aquele resultado culposo. Fechando esse parênteses, vamos ao conceito de crime préter doloso. A começar que o préter dolo ele vai ser sempre uma espécie de crime que será agravado pelo resultado, assim como eu disse no começo. Uma espécie de crime agravado pelo resultado. Dito isso, o agente vai cometer uma prática de uma conduta criminosa, dolosa, e ao final, no resultado, vai ter um crime culposo, um resultado no qual ele não tinha a intenção de chegar.
Então, vamos a um exemplo para que a gente possa entender melhor sobre isso. Um exemplo típico que a doutrina usa bastante é quando duas amigas estão passeando pela rua, uma está desgostosa com a vida, ou seja, ela está estressada por algum motivo, então não sabemos, e a outra está super alegre falando mais que a boca. Estou utilizando um termo que nós não usamos, mas tudo bem. Vamos falar que ela estava falando mais que a boca. E aí, essa amiga que estava desgostosa com a vida vai lá e empurra a amiga, comete uma lesão corporal contra a amiga, para que ela fique quieta. Mas, em decorrência desse empurrão, bem na hora foi lá e passou um carro e fez com que a amiga que foi empurrada fosse a óbito. Isso é um exemplo típico de crime preterdoloso. Por quê? Eu tinha a intenção de empurrar minha amiga para que ela ficasse quieta. Mas, infelizmente, o carro passou na hora e ele foi e levou a minha amiga a óbito. Então, vamos ver que nessa situação nós identificamos duas causas. A parte do dolo e a parte da culpa. Porque aquele resultado, né, que levou a minha amiga a óbito, eu não tinha a intenção de cometer. E por isso, vai ser considerado um crime preterdoloso. Alguma dúvida, pessoal? Vocês que estão assistindo aqui sobre isso, sobre essa parte? Posso passar para frente? Pode. Então, aqui. Aqui nós vamos responder a seguinte pergunta. Se é crime preterdoloso ou não. Isso é uma notícia que ocorreu em Caraguatatuba, no dia 28 de janeiro, no bairro Rio do Ouro. O que aconteceu? Um adolescente ele foi apreendido acusado de envolvimento em latrocínio, né, em uma trilha na cidade de Ubatuba. O que é o latrocínio? Né? Antes da gente partir para o que o policial disse sobre isso. O latrocínio ele é uma qualificadora do roubo. Né? E ele vai ser qualificado por quê? O roubo é a subtração de coisa ali móvel para si ou para outro, com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, certo? E aí, o latrocínio ele vai ser qualificado porque, além do roubo, vai ter o resultado de morte. Então, é o latrocínio. Roubo seguido de morte. Ok? Ok. O que o policial disse? Para a gente identificar se essa notícia, de fato, ela configura preterdolo, um crime preterdoloso, vamos ter que ressaltar algumas palavrinhas que o policial disse. Aqui ele falou, o adolescente afirmou à polícia civil que roubou a vítima antes dela ser morta. O que é isso? Um crime de latrocínio, um roubo seguido de morte. Se é um roubo seguido de morte, aqui, o que é o preterdolo? Como nós vamos identificar se ele é o preterdolo? Aqui na parte o adolescente, ele afirmou, ou seja, ele tinha a intenção de roubar a vítima, certo? Mas que em decorrência de alguma coisa durante o roubo, ele foi lá e a matou. E isso, nesse caso, vai ser considerado crime preterdoloso ou não? O que vocês acham? O que você acha, Maria? E outras pessoas que estiverem na chamada? Só relembrando. Você pode repetir de novo a pergunta, por favor? Oi? Repetir? Vamos lá. Isso. Aqui nessa pergunta, né, agora que nós já sabemos o que é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, nós temos que identificar na notícia se ele vai ser considerado um crime preterdoloso ou não. Segundo os policiais, nessa parte aqui de baixo, o adolescente ele afirmou à polícia civil que ele queria sim roubar a vítima, né?
antes dela ser morta. Ou seja, ele roubou a vítima, roubou a mulher e em seguida a matou. Você acha que isso vai ser considerado um crime pré-doloso ou não? Eu acho que sim, mas não se encaixa, né, no erro de tipo. Então, Não, a gente não pode confundir o erro de tipo com crime pré-doloso. Vamos lá? Aqui ele tinha a intenção de roubar a vítima. Mais pra frente você vai vai saber mais sobre o erro de tipo, que eu vou explicar, tá bom? Mas por que não é o erro de tipo? Aqui ele tinha intenção mesmo de roubar a vítima. Não houve um erro, assim, do tipo penal. Entendeu? Então, o preterdolo, ele vai configurar quando o agente, ele quis cometer aquela conduta, ele tinha uma conduta em mente dolosa, com intenção, e o resultado é culposo. Certo? certo. Então, aqui também não configura como erro de tipo, porque ele não teve uma falsa percepção daquilo que ele estava fazendo. Né? Ou seja, ele queria roubar a vítima. O que ele roubou, nós não sabemos, porque o caso não dá. Ele queria mesmo roubar a vítima e ele a roubou. Se fosse erro de tipo, ele ia roubar uma determinada vítima, mas vamos supor que ele confundiu a vítima que ele queria roubar com outra pessoa. Aí sim nós iríamos ter um erro de tipo, porque ele queria roubar uma determinada pessoa, uma pessoa específica, mas por alguma coisa, algum caso fortuito, ele foi lá e a confundiu. Aí houve essa falsa percepção. Fechou? Então, aqui, nessa notícia, vai ser considerado um crime doloso, ou seja, vai ser agravado a pena do adolescente, quando ele for, né, punido. Entendeu? Alguma dúvida? Entendi certinho agora. Certinho? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pode ficar à vontade para poder perguntar, tá? Sem problema algum. Ok? Posso passar então? Pode estar tranquilo, agora eu consegui compreender. Então tá bom. Aqui eu coloquei um QR Code com a notícia. Então, depois, se vocês quiserem ver ou sentir curiosidade para poder ler mais um pouco sobre o caso, aí vocês podem acessar para que vai estar lá, tá? Tudo certinho, a notícia completa. Porque aqui, nesse momento, só ia ser para gente legal ver essas partes simples que já configura o crime de preterdolo. Vamos lá. Aqui nós temos uma questão, um problema. Vamos ler juntos e vamos discutir cada ponto dela e ao final vamos ver a resposta certa, ok? Deixa eu passar para vocês. Vamos lá. Quando o agente pratica o crime com determinado dolo, mas por culpa sobressai um resultado mais grave do que o esperado, ocorre. Vamos às alternativas. Erro de tipo. O que é o erro de tipo? É o que eu tinha já falado anteriormente. O erro de tipo, ele vai ocorrer quando houver uma falsa percepção daquele autor, daquele agente que quer cometer aquele determinado crime. Então, vamos ao exemplo. Vamos supor que o agente está querendo roubar um carro. E assim, ele entra dentro de um estacionamento. Não, vamos supor que ele não quer roubar, não. Vamos supor que tem um agente que ele saiu do shopping, foi no estacionamento e, para lembrar do seu carro, ele foi apertando a chave, apertando até a chave. E nisso, um carro ele vai lá e dispara o alarme dele. E pensando que é o carro dele, ele vai lá, liga o carro e sai, vai para casa. Chegando na casa dele, ele percebe que o carro não é o dele,
e sim era de outra pessoa. O que configura isso? Erro de tipo. Por quê? Aqui ele não vai responder por crime nenhum. Por quê? Ele estava querendo pegar o seu carro, né? E ele subtraiu um carro que não era dele, porque ele teve uma falsa percepção, ele foi desatento. E por isso ele foi lá e subtraiu algo que não é dele. Por isso que isso não vai considerar um crime em decorrência desse erro de tipo. Nessa questão, está falando que o agente pratica um crime com um determinado dolo, mas por culpa sobressai o resultado agravado e não esperado. Nesse exemplo que eu dei do carro, o agente ele tinha intenção de pegar o carro errado? Não. Teve um resultado agravado? Também não. Vamos para a próxima questão. Erro de execução. O que seria o erro de execução? O erro de execução nada mais é que quando há um erro por acidente ou no uso dos meios, né? O uso dos meios, no caso, seria, vamos colocar no lugar do meio, uma arma ou um instrumento que vai me auxiliar, que vai me ajudar a cometer aquele determinado crime. Então, o erro de execução é quando eu tenho um acidente ou o meu meio ele não está querendo pegar para que eu conclua aquele crime, né? Então, vamos supor, né? O agente, ao invés de atingir a pessoa pretendida, atinge terceiros. Então, vamos supor que tem eu, o Carlos e a Maria. E eu não gosto da Maria de maneira alguma. Não gosto dela. E eu falo, vou matar essa menina porque ela fez algo muito ruim pra mim e eu não gosto dela. Em decorrência disso, eu vou lá e pego uma arma e disparo contra a Maria. Mas ao invés das balas atingirem a Maria, as balas vão lá e atingem o Carlos. Acho que o Carlos também. O Carlos, que estava na minha frente. Né? E aí, nisso, eu atingi terceiros. Como que vai ficar o meu problema? Óbvio, eu vou responder como se eu tivesse acertado na Maria. E por isso vai haver um erro de execução, porque a minha intenção era acertar na Maria, mas por algum erro meu, na minha execução na hora de atirar, por eu não ter experiência, eu vou lá acertei no carro. Então, nessa situação que eu dei, eu tinha a intenção de cometer aquele crime? Tinha. E o resultado? Ele ocorreu por culpa? Eu não esperava que o resultado ocorresse? Sim. Porém, não vai ser considerado um crime preterdoloso, porque no crime preterdoloso eu tenho a intenção, eu tenho o dolo para cometer esse crime contra uma pessoa certa. Eu tenho certeza que eu vou cometer o crime contra aquela pessoa. Então, por isso que não pode ser considerado um erro de execução, em razão desses pequenos detalhes. Próxima questão. Concurso de culpas. O que seria concurso de culpas? Concurso de culpas é quando duas ou mais pessoas agem culposamente, ou seja, sem intenção. Mas, em decorrência de agir sem intenção, eles dão causa a um resultado, né? Então, assim, por ter mais de uma pessoa, eles vão dar causa a um resultado e isso vai ser configurado como concorrência de culpas, por ter duas ou mais pessoas.
Isso tem a ver com crime doloso? Não. Última questão, antes da gente voltar para a questão, né, que fala sobre crime de perdão. Erro de proibição. O que seria o erro de proibição? Bom, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que é previsto na lei, toda aquela conduta descrita em lei, que é proibida. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um turista de fora vem até o Brasil e e comete a seguinte conduta. Ele vem até o Brasil, acende um cigarro de maconha e começa a fumar. Ou seja, o país dele é liberado. E quando ele chega aqui, ao cometer essa prática, essa conduta, ele não estava com intenção de infringir a lei. Ele acendeu porque para ele aquilo não tinha nada a ver e era normal no país dele. Nessa questão nossa, seria erro de proibição? Não, porque o agente ele agiu sem intenção. E para que fosse um crime doloso, o agente ele teria que agir com a intenção de infringir a lei, com dolo. Então, nessa, qual seria a resposta certa? Sabendo que o crime doloso ele é um crime cometido com dolo, e em seguida nós temos um resultado culposo. Qual que é a questão? É a C? Exatamente. Por que é a C? Porque nós temos um crime no qual o agente comete a ação com dolo e, em seguida, por decorrência de alguma coisa, o resultado é culposo, não é um resultado que ele não esperava em ter. Então, certinho. É a letra C. A próxima questão eu vou deixar vocês lerem por 20 segundos e vocês vão dar uma resposta. Pode ser, Maria? E outras pessoas que estiverem na aula. Pode sim. Tá? Então, vamos lá. Vou ler com vocês para ficar mais fácil, né? Tá. Ó, considerando que Maria dirigia-se até a sua residência quando foi abordada por Pedro, que lhe encostou um revólver na região lombar e anunciou um assalto. Nesse instante, Maria pediu que a arma fosse afastada e antes que algo fosse feito, ocorreu um disparo de raspão acidental, tendo Pedro saindo correndo. Ai, meu Deus. É a internet. Vocês estão escutando certinho, pessoal? Não sei se a internet está pegando. Sim? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vou retomar para que a gente não perca o foco, tá? Tem gente falando aqui que parou, travou. Então vamos lá. Maria dirigia-se até a sua residência quando foi abordada por Pedro, que lhe encostou um revólver na região lombar e anunciou um assalto. Nesse instante, Maria pediu que a arma fosse afastada. E antes que algo fosse feito, ocorreu um disparo de raspão acidental, tendo Pedro saindo correndo em sentido contrário à direção tomada pela vítima. Nada levando, ou seja, não teve esse roubo, certo? Maria foi submetida a exame de corpo de delito, constando no laudo que sofreu lesões de natureza leve. Nessa situação, Pedro praticou um crime de tentativa de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave.
Nessa situação, a questão diz que é crime pré-doloso. E aí, só lembrando, pessoal, que o crime pré-doloso, ele não configura, ele não cabe tentativa. Por quê? Nesse crime, o agente ele já comete a conduta com intenção, com dolo. Ele tem certeza daquilo que vai acontecer, daquilo que ele vai fazer. Então, não existe tentativa de crime pré-doloso. Isso não vai caber. Até porque o agente ele não quer nem aceita o resultado. Né? E quando há tentativa, eu acredito fortemente que ele vai acontecer na decorrência de alguma coisa e não acontece. Então, ele não cabe tentativa. Vamos lá. 15 segundinhos para vocês responderem, tá? Começa a partir de agora. E aí? Já consegue dar uma resposta ou precisa de mais um tempo? É que eu tô com um pouquinho de dificuldade. Pode nisso. falar que não. Pode. É que, tipo assim, eu tô na dúvida em questão mesmo da tentativa. Porque pra mim, no começo, eu tava achando que tava certo. O ser crime pré-doloso. Daí agora eu acho que é errado. Sim. Então, a minha resposta por enquanto é que tá errado. Parabéns. Está certíssima. Por quê? No crime pré-doloso, ele não admite tentativa. Porque o agente ele já tem certeza que ele quer cometer aquele crime e ele consuma aquele crime. Mas em decorrência de alguma coisa fortuita, de alguma parte, ele vai lá e tem um resultado culposo, no qual ele não tinha intenção de. Ele não tinha intenção de ocorrer, né? Que ocorrer. Então vamos supor que eu vou lá e cometo uma lesão corporal contra você, Maria. Eu vou lá e te empurro com força. Em decorrência desse empurro, você vai lá e bate a cabeça no chão e morre. Ou seja, eu te empurrei, eu cometi mesmo aquela lesão corporal com você. Então, não houve tentativa. Nem vai existir nesses casos de lesão corporal. De lesão corporal, não, de crime pré-doloso. Porque não cabe tentativa nele. Então, assim, sempre que for esse crime, não vai caber tentativa. Então, a sua resposta está correta, não errada. Aqui eu coloquei errado, tá, pessoal? Erro de digitação no slide. Está errado, tá? Não se configura crime pré-doloso. Por quê que não vai se configurar crime pré-doloso? Porque aqui o crime, né, nós vimos que ele foi lá e, de fato, mostrou a arma colocou a arma contra a lombar dela e falou e foi lá, colocou, mas aí em questão de um tiro que foi o de raspão, ele não se consumou. E aqui o crime de pré-dolo, ele tem que consumar o crime e só vai qualificar, só vai agravar pelo resultado. Sempre vai ter um crime primeiro, um crime doloso. E depois, no final, que nós vamos ter um resultado que ele vai ser culposo, no qual eu não esperava que acontecesse. Então, por isso, aqui a alternativa está errada. Você acertou, tá, Maria? Olha lá, apareceu. Está errado. Esqueci que eu tinha colocado essa parte do... Certo? Certo. Entendeu? Mais alguma dúvida? Pode falar, que a gente tenta cessar ela. Fala certo com convicção. Agora eu consegui entender. No começo eu fiquei com dúvida, mas agora deu. Não, mas você respondeu perfeitamente.
Suas dúvidas estavam assim, mas você respondeu perfeitamente, que está errado. Por quê? O crime pré-doloso, ele jamais vai ser considerado, vai admitir a tentativa e sempre vai ser cometido com intenção, com dolo. Ele tinha fortemente, ele consumou o primeiro crime. Entendeu? Então, sempre que houver uma questão que fala sobre tentativa no crime de pré-ter dolo, você logo descarta. Logo descarta a alternativa, logo descarta a questão e diz e afirma com convicção que ela está errada, tá? Porque não admite tentativa. Ok? E só esqueci de colocar, pessoal, no começo, que o crime pré-ter doloso, ele está previsto no artigo 19 do Código Penal. Vou mostrar para vocês vocês nunca mais esquecerem, tá? Ficar fixado na cabeça de vocês. Aqui, ó. Artigo 19. Ele nunca, às vezes, tem alguns artigos que colocam crime pré-ter doloso, mas às vezes só coloca nessa definição. Ó. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena. Só responde o agente quando houver causado, ao menos culposamente. Isso, quando o resultado ele for agravado, é sempre falando de crime pré-ter doloso. Por quê? O agente teve uma intenção, ele consumou um crime doloso, o qual ele tinha a intenção de fazer, mas em decorrência de alguma coisa, foi lá e o crime se consumou, teve um resultado culposo. Tá bom? E aqui tem também, eu tinha deixado separado para vocês, a parte da lesão corporal, justamente que eu tinha explicado, do roubo, justamente que eu tinha explicado para vocês. E também está no caso concreto que nós vimos. Ó, o que é o roubo? Subtrair coisa alheia móvel, subtrair coisa alheia para si ou para outro, mediante agravo, ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, impossibilitada sua resistência. Então, isso é crime de roubo. O que aconteceu no nosso caso? Uma tentativa de roubo. E olha o parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, né, ele fala, se dá violência, ou seja, da lesão corporal ou do roubo, houve uma lesão corporal grave, no qual o agente ele teve lesões que a machucaram de fato, né, a pena vai ser de reclusão. A reclusão é a pena mais grave, tá? De 7 a 18 anos e multa. Agora, se houver uma morte, uma lesão corporal seguida de morte, a pena vai ser também de reclusão, mas de 20 a 30 anos e multa. Ou seja, o crime pré-ter doloso, ele sempre vai agravar a pena do agente. Ele sempre vai agravar a pena do agente. Então, para que a gente... Alguma dúvida, Maria? Não. Sobre isso? Não? Então, para que a gente possa concluir, né? Antes, esse assunto ele foi bem curtinho, porque realmente vai curtinho, tá? Mas vamos à conclusão. Para que a gente possa concluir, então, o que é o crime pré-ter doloso? Ele sempre vai ser uma espécie de crime agravado pelo resultado, no qual o agente ele vai praticar uma conduta anterior dolosa, ou seja, no crime que ele for fazer, ele vai ter uma conduta dolosa com a intenção de cometer aquele crime e, ao final, vai decorrer um resultado culposo, no qual ele não tinha intenção, ele não esperava que aquilo ia acontecer, né? E também, para fixarmos na cabeça, nós vamos ressaltar que o crime pré-ter doloso, ele não admite tentativa. Ele jamais vai admitir tentativa. Por quê? A conduta
do agente sempre será dolosa. Então, o primeiro crime vai sempre se consumar, sempre vai ter um resultado, ele sempre vai ter um termo. Mas, apesar de ter esse termo, o resultado dele vai ser culposo, no qual a gente não esperava que isso acontecesse. Ok? Hoje, vocês iriam ver o pré-terdolo e na próxima aula, com a monitora Mariana, vocês vão ver sobre nexo causal, que é algo assim, relacionado, parecido com o pré-terdolo, mas que vocês irão precisar ter o conceito para poder identificar a cada caso se houve nexo causal ou não. Já vai dando uma introdução geral, né? Claro que tem mais coisas para vocês aprenderem, mas o nexo causal é uma relação entre a conduta do agente e o resultado. Ah, tá, não entendi. O que é essa relação? Sempre vai ter uma relação, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero matar alguém. Eu vou lá, eu contrato uma arma, tudo mais, e eu vou lá e disparo a arma, os tiros, contra essa pessoa. Só que essa pessoa, ela foi a óbito em decorrência dos meus disparos. Ou seja, teve uma relação entre a minha conduta e o resultado. E nisso vai existir o nexo causal. Tá bom? Então, só abrindo um parênteses bem grande sobre isso, mas que vocês irão ver mais com a monitora Mariana. E que espero muito que vocês aprendam e que nas próximas aulas nós possamos juntar esse assunto, Perderdolo com o nexo causal. Vai ser bem legal. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Ela foi mais curtinha, porque realmente, de fato, o crime pré-terdoloso ele é um assunto curto, basta entender que existe uma ação dolosa e um resultado culposo, que você já está falando sobre crime pré-terdoloso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, meu Instagram e o meu WhatsApp estão no slide, estarei disponível para acessá-los. Fiquem com Deus e qualquer coisa, só chamar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Poder... Tá bom?